Amém, glória a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, gostaria de te convidar a abri-la comigo em dois trechos. O primeiro está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nós leremos os versículos 18 e 19. Romanos 5, 18 e 19. Se você achou, diga amém. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Agora eu queria te convidar a abrir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 também, nos versículos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Assim diz a palavra de Deus: Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Até aqui, queria orar com você mais uma vez. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela tua santa presença, que é real nesse lugar, e nesse momento em especial, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua santa palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos, de ter esse livro poderoso, transformador, a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós somos gratos, Jesus, pelos homens e mulheres de Deus, que morreram, para que hoje a gente pudesse estar lendo, Pai, a tua palavra. Obrigado, Pai, pelos homens e mulheres de Deus que o Senhor levantou na história para cumprir a tua vontade, para que essa palavra chegasse até nós. A nossa oração nessa noite, Pai, é para que em nome de Jesus o Senhor possa desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Que em nome de Jesus a tua palavra possa vir de encontro ao nosso coração e encontrar nele uma terra fértil, Pai, para aquilo que o Senhor deseja nos falar. Eu oro, Pai, para que apesar de mim, o Senhor possa falar à tua igreja, e que em nome de Jesus possamos sair daqui nessa noite cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez até aqui e por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Como a gente conversou agora há pouco, né, essa semana foi o dia dos professores. E eu pensando nisso, né, pensei em uma situação que eu vivi como professor em algum momento, e o Senhor colocou no meu coração uma história, não é nada demais, nada engraçado, nada incrível, mas que você provavelmente deve ter passado ou se lembra de quando você era aluno. Lá na escola que eu trabalhava, teve uma ocasião em que os alunos foram para a aula de educação física, que é a aula mais legal de todas, né, educação física. E o professor, ele passou para os alunos uma brincadeira de queimada, e os alunos gostam muito de queimada, é muito legal, né? Só que adolescente, você sabe, é sem noção. E um aluno lá de 16 anos pegou a bola com toda a força que ele tinha e a bola bateu na cara de uma aluna, e que foi aluna para um lado, óculos para o outro, quebrou o óculos da aluna, né? Depois, né, aí a safadeza dos professores, né, de ver na câmera a cena e ficar dando risada e tal, mas o fato é que aquela situação, como já tinha acontecido mais de uma vez, a escola decidiu proibir os alunos de jogarem queimada. Por causa desse erro desse aluno, os alunos não jogam mais queimada lá na escola por causa dos incidentes que já ocorreram, né, nas aulas de educação física com a queimada. E você pode se perguntar, né, o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? O que isso tem a ver com Romanos capítulo 5 e com 2 Coríntios capítulo 5? E eu digo para você que essa historinha, por mais simples que seja, que talvez você já tenha passado, né, que alguém da sua sala fez algo de errado, e aí o professor decide punir toda a sala por causa de um erro de um camarada só. Isso tudo tem a ver com o que a gente está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 5 e Romanos capítulo 5. Quando a gente
lembra do que aconteceu em Gênesis, né? A gente vai se lembrar que Deus cria todas as coisas e Ele decide colocar o homem no jardim. E Ele estipula apenas uma regra: eles podiam fazer todas as coisas que eles quisessem, desde que eles não comessem da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você conhece a história. Adão se deixa enganar pela serpente, e então ele come daquela árvore, desobedece a Deus, e então ele peca. E ao pecar, o texto de Gênesis capítulo 3, ele é muito claro para a gente, né, sobre isso. Ao pecar, Adão traz uma série de consequências, não só para ele, mas para toda a humanidade que vem após ele. O texto de Gênesis 3 vai dizer que a partir daquele momento de pecado, o homem ficaria cansado, o homem teria dores. E aí quando eu digo homem, estou metonimicamente dizendo homem e mulher, a humanidade teria dores, teria sofrimento, teria cansaço, teria morte. Mas o pior de tudo, a partir do pecado de Adão, houve para sempre separação entre Deus e a humanidade. Se a gente para pensar que o que Adão fez, a oportunidade que ele desperdiçou lá no jardim do Éden. No Éden não havia sofrimento, no Éden não havia cansaço, no Éden não havia dor, no Éden não havia morte. Mas a partir do momento que Adão peca, o pecado passa a existir e habitar dentro da humanidade, e consequentemente a morte passa a visitar a humanidade frequentemente. As dores, as catástrofes, as tragédias, tudo de ruim passa a habitar a humanidade por causa do pecado de Adão. E essa é mais ou menos a mesma lógica lá da historinha da escola. Lembra, o aluno jogou a bola no rosto da aluna e a sala toda foi punida. É mais ou menos isso que Adão fez comigo e com você. Quando Adão peca, ele fez com que agora toda a humanidade sofresse com doenças, com enfermidades, com cansaço, com tristeza e com a morte. Quem já teve a experiência de perder uma pessoa próxima, sabe como é estranho lidar com a morte, né? Do dia uma pessoa está com você e no outro dia ela não está mais e não vai estar nunca mais. Isso é estranho e a gente não consegue entender isso direito e parece que a gente nunca entende. A gente passa a vida toda sentindo falta da pessoa. Isso acontece porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para estarmos eternamente com Deus, mas o pecado de Adão faz com que a morte passasse a ter acesso, contato com a humanidade todos os dias. Se eu e você morremos por causa do pecado de Adão. Se eu e você ficamos doentes por causa do pecado de Adão. Um erro de um único humano que gerou consequências para toda a humanidade. Foi isso que nós lemos em Romanos capítulo 5, versículo 18. O texto que nós lemos vai dizer que por uma só ofensa veio juízo e condenação sobre todos os homens. O erro de Adão tornou a nossa natureza uma natureza pecaminosa. Se hoje eu e você temos no nosso coração um instinto pelo pecado, esse instinto pelo pecado existe porque a partir do erro de Adão, a nossa natureza se tornou uma natureza pecaminosa. Se hoje eu e você, mesmo que lutemos contra, pecamos porque dentro de nós o pecado habita. Por isso que o salmista Davi vai dizer no Salmo 51, versículo 5, em pecado me concebeu a minha mãe, porque nenhum ser humano está livre do peso do pecado, por causa daquilo que Adão nos sentenciou. E eu e você conhecemos aquele texto de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Eu e você só morremos porque há pecado em nós. E esse pecado foi introduzido na humanidade a partir do erro de Adão. Uma vez que Adão fez de nós todos pecadores, eu e você temos, e toda a humanidade temos apenas um destino: a morte eterna, a separação eterna de Deus, o inferno eterno. Foi isso que Adão fez com todos nós, porque a palavra de Deus vai dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uma vez que Adão pecou, ele sentencia toda a humanidade à condenação eterna. Ele sentencia todos nós à separação eterna de Deus. Porque quem que nós conhecemos que não tenha pecado?
Todos pecaram e todos têm como destino o inferno eterno. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 5, versículo 20, vai nos dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando Adão peca, ele gera separação. O pecado de Adão separa Deus da humanidade. Só que o maior incomodado com essa separação não foi Adão, foi Deus. Deus não quer estar longe de nós. Deus não me criou e Ele não te criou para ir para o inferno. A palavra de Deus em Mateus capítulo 25, versículo 41, vai dizer que o inferno foi criado originalmente para Satanás e seus demônios. Deus nunca quis que as pessoas fossem para o inferno. Infelizmente, o pecado de Adão conduz muitos a esse local. Para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar da morte eterna, para nos livrar da separação eterna com Deus, o Pai decide enviar o Filho para que nós não mais perecêssemos, mas tenhamos vida eterna em Cristo Jesus. Então, como nós já falamos aqui nesse culto, o Senhor Jesus, espontânea e voluntariamente, se faz carne e habita num corpo carnal como o nosso. É tentado em todas as coisas, mas em todas as coisas Ele é perfeito, sem jamais tropeçar. Certo, Vitão? Quem estava nessa aula está ligado, hein, Vitão? Jesus jamais tropeçou. Em todas as coisas Ele foi perfeito. Ainda assim, para que eu e você fôssemos livres do pecado, para que eu e você fôssemos livres do inferno, fôssemos livres da condenação, alguém tinha que morrer. Porque o salário do pecado é a morte, e a carta de Hebreus vai nos dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Para que a nossa separação de Deus fosse desfeita, para que o nosso destino não fosse mais o inferno, alguém que jamais pecasse tinha que morrer, e esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo, e Ele escolheu esse caminho, para que nós estivéssemos juntos para sempre. Então Jesus, movido de compaixão, movido de misericórdia, movido de entrega, decide morrer por pessoas como eu e você, assumindo uma cruz que não era dele, mas era nossa, assumindo nas suas costas pecado que ele jamais cometeu, para que hoje eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Na cruz, o Deus Santo derrama o seu sangue real por pessoas depravadas como eu e você. Jesus morreu por causa de homicídios que ele jamais cometeu. Jesus morreu por causa de traições que ele jamais cometeu. Jesus morreu por causa do meu egoísmo, por causa da minha inveja, por causa das palavras feias que eu falei. Ainda assim, ele assumiu a morte de cruz para que hoje nós pudéssemos sermos feitos família de Deus. Esse é o sacrifício de Jesus, e a morte de Jesus substitui a nossa, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele castigo, aquela morte terrível era nossa, mas ele decidiu tomar essa morte no nosso lugar. Na cruz, Jesus pagou a nossa dívida e cancelou qualquer dívida que nós tínhamos com o pecado, com a morte, com o inferno e com o diabo. E agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O erro de Adão trouxe condenação e morte para todos. Mas a obediência e a entrega de Jesus trouxeram salvação para todos aqueles que se achegarem a Ele. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna. Por meio da obediência de Jesus, eu e você agora temos acesso ao Pai. Por isso que eu e você não precisamos ter medo de morrer. Porque Jesus morreu a morte que era nossa. Ele diz, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você não precisa ter medo. Há um lugar no céu para você e para mim, graças ao sacrifício de Jesus. Nós cantamos hoje a música Quebrantado. Naquela cruz, com o seu sangue escorrendo, Ele pensava em mim e em você.
Ele poderia ter fugido, ele poderia ter desistido, mas ainda assim, ele falou, valia a pena. Por causa de pessoas como eu e você. Por quê? Eu nunca vou saber. Por que valia a pena morrer por causa de pessoas como nós? Eu não sei. Mas ainda assim, ele escolheu ir até o fim. Só que você pode estar se perguntando, pô, mas e Adão? Porque foi meio injusto, né? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Ele que fez o errado, no lugar dele eu faria diferente. Você pode até pensar por aí. Mas foi igualmente injusto com Jesus. Morreu uma morte por algo que ele jamais cometeu. O justo pelos injustos. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele morreu uma morte que era nossa, para que hoje nós pudéssemos viver uma vida que é dele. E o texto de Coríntios vai então nos dizer que... Você pode projetar, Pablo, de novo, por favor? É o fake está lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. O texto de Coríntios vai nos dizer que esse amor de Jesus nos constrange. Quando a gente olha tudo aquilo que Jesus fez por nós, às vezes é comum a gente se sentir constrangido. Mas não um constrangimento de vergonha, mas na realidade um constrangimento que nos leva a um lugar de obediência. A Bíblia NVT vai traduzir a palavra constrangimento como impulsiona. O amor de Cristo nos impulsiona. Quando a gente olha por tudo aquilo que Jesus fez por nós, quando a gente entende o que Ele fez por mim e por você, só resta em nós um sentimento, uma impulsão por querer obedecer tudo aquilo que Ele pedir. Eu não sei se você já teve a experiência de alguém fazer uma coisa muito legal por você e você fica, eu preciso fazer alguma coisa para retribuir essa pessoa. Eu lembro que na faculdade eu tinha um amigo, tem até hoje, que a gente tinha um trabalho muito chato para fazer, de uma disciplina que eu não gostava. E aí, de repente, ele mandou uma mensagem no meu celular, a gente fazia os trabalhos sempre em dupla. Ele falou, cara, não precisa fazer sua parte não, eu me empolguei e fiz tudo. Pô, era um trabalho gigante, o cara fez todo o trabalho para mim. No outro dia, quando eu cheguei na faculdade, eu falei, cara, você quer uma água? Você quer que eu amarre seu tênis? Você quer que eu pegue sua mochila? Porque o cara fez uma coisa que eu não queria fazer e que ia ser ruim demais. Isso é porque era só um trabalho. Imagina o Senhor Jesus que entregou a sua própria vida, que abriu mão da sua glória, para que hoje nós pudéssemos ter vida. Isso gera em nós um constrangimento, mas não um constrangimento de vergonha, mas um constrangimento no sentido de que Jesus, agora tudo aquilo que o Senhor me pediu eu vou ter que fazer, porque o Senhor me deu aquilo que eu não tinha, a vida eterna. Às vezes parece que a gente precisa dar uma resposta a Jesus. E é curioso porque eu estava escrevendo essa pregação e estava o tempo todo cantando essa última música que nós fazemos aqui, que nós cantamos aqui agora. E eu não conversei com ninguém, não sabia quais músicas iam tocar, mas essa música que nós cantamos diz que em resposta a ti, e aí agora minha memória falhou. Vai, João. É isso aí, não entendi, fala de novo. Há uma ação. Em resposta ao que Jesus fez por nós, existe uma ação. Tem algo que Jesus quer que nós façamos por causa daquilo que Ele fez por nós. E esse algo está no versículo 15. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus, Ele não quer o nosso dinheiro. A única coisa que Ele quer é a nossa vida. O que Jesus quer é que nós não vivamos mais para nós mesmos, agora Ele quer que a nossa vida inteira seja dEle. Durante toda a minha caminhada com Jesus, sempre tem alguns momentos que nos impactam, e uma vez eu fui fortemente impactado pelo testemunho daquele rapaz, o Rodolfo Abrantes, né, que era vocalista de uma banda e se converteu. E nesse testemunho, se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista. Mudou a minha vida ouvir esse testemunho. E eu me lembro que tem uma frase que ele fala no meio desse testemunho que me acompanha desde então. Ele disse, se o jeito de Jesus me amar foi dar a vida dele por mim, então a única coisa que eu posso fazer é dar a minha vida de volta para ele. Se o jeito que Jesus expressa o amor dele por nós é se entregando, então a única resposta que nós podemos dar a esse amor é nos entregarmos para ele por completo de volta. Jesus, ele quer que toda a nossa vida seja dele.
Jesus quer que haja em nós uma entrega, uma renúncia do nosso querer, da nossa própria vontade, para que estejamos completamente submetidos a Ele. E é curioso que a gente precisa entender o que é ser seguidor de Jesus. Porque ser seguidor de Jesus não é apenas admirá-lo, não é apenas achá-lo bonzinho e inteligente. E não é apenas acreditar, porque a carta a Tiago vai falar que até os demônios acreditam em Jesus. Seguir a Jesus significa tomar a minha cruz e segui-lo. Seguir a Jesus significa abrir mão da minha própria vida e entregar a minha vida para Ele e falar: Jesus, eu perdi, eu não quero mais viver do meu jeito, eu não quero mais ser dessa forma, mas agora eu quero ser do jeito que o Senhor quer que eu seja. E isso vai na direção contrária àquilo que hoje a gente tem chamado de cristianismo. Porque nas igrejas tem se pregado muito a questão do ter, do acumular. O Marco Teles, naquele sermão Amado Timóteo, ele vai dizer isso, né? Que para a gente hoje, sucesso é retenção em massa. Quem que é alguém de sucesso? Quem tem muitos carros, quem tem muitas casas, quem tem o passaporte todo carimbado. Essa é uma pessoa de sucesso. Só que o sucesso de Jesus não é medido pelas coisas que ele teve, mas o sucesso de Jesus é medido pelo tanto que ele se esvaziou. Ele abriu mão da sua glória e se fez servo para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Amar para Deus não significa reter. Amar para Deus significa entregar. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, Deus deu. Deus nos amou de tal maneira que Ele se entregou por nós. Se nós realmente amamos a Deus, nós nos entregamos para Ele. O nosso amor por Jesus é medido pelo tanto que a gente se entrega a Ele. E aí vem a minha primeira pergunta para você: o quanto nós temos nos entregado a Jesus? Porque é assim que nós demonstramos amor para Ele. Quem ama se entrega, quem ama renuncia. Obrigado, Júlia, você renunciou ao seu tempo e assistiu Fórmula 1 comigo hoje. Obrigado. É chato, né? Eu sei, desculpa. Às vezes a gente pode se perguntar: para que eu vou me entregar? Vou me entregar para quê? O que significa essa entrega? O que significa se entregar a Jesus? A gente se entrega a Jesus para que Ele possa cumprir a vontade dEle nas nossas vidas. O Salmo 139, para mim, é o mais bonito da Bíblia. E ele tem, no versículo 16, uma das ilustrações mais interessantes para mim. O Salmo 139, no versículo 16, vai dizer que antes que nós estivéssemos, na realidade, quando nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, o Senhor Deus já havia escrito todos os nossos dias e determinado cada um deles. Como professor de português, eu fico imaginando o que Deus escreveu, porque tem um livro no céu que Deus escreve coisas. Imagina como deve ser esse livro, o que deve ter nele. Só que o mais interessante é que Ele escreve sobre nós. Deus escreveu todos os nossos dias. Deus tem uma vontade para mim e para você, e Ele escreveu essa vontade no livro dele. Deus, quando nos criou, quando nos formou, quando Ele nos gerou, Ele te criou com um propósito. Ele te criou para que você pudesse viver de uma maneira que Ele quisesse. Ele escreveu os nossos dias, cada um deles, e determinou cada um deles. Existe uma vontade de Deus para mim e para a sua vida. Deus tem uma vontade específica para a sua vida financeira, Ele tem uma vontade específica para a sua vida profissional, Ele tem uma vontade específica para a sua vida ministerial, Ele tem uma vontade específica para a sua vida relacional. Deus tem um plano para a sua vida. É muito comum nas igrejas evangélicas a gente ouvir isso, né? Deus tem um plano para você, mas que plano é esse? A palavra de Deus vai nos dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, que essa vontade, esse plano, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Deus escreveu sobre você para que você viva algo bom, algo perfeito e algo agradável. Mas Ele não escreve de uma maneira geral, Ele escreve de uma maneira específica. Deus tem algo escrito para você fazer nessa semana.
Deus tem uma vontade para você nesse mês de outubro de 2025. Deus já escreveu os nossos dias e Ele criou planos de paz e não de mal para mim e para você. Você tem pensado na vontade de Deus? Ontem a Julia e eu conversávamos sobre isso. Imagina você viver a vida toda sem saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Imagina você chega no céu e Deus fala, pô, que bom que você estava aqui, mas olha aqui, ó, eu queria que você tivesse feito isso, isso e aquilo. Outubro de 2025 eu tinha algo para você, mas o que você estava fazendo lá naquele outro lugar que eu não te chamei? O Senhor Jesus, Ele nos criou com planos. Agora imagina que coisa terrível é viver sem saber quais são esses planos. Por isso que nós devemos nos entregar a Jesus. Por isso que a nossa resposta a essa entrega de Cristo é nos entregarmos de volta. E falarmos, Jesus, eu abro mão por completo da minha vida e eu quero viver a sua. Eu não quero mais viver do meu jeito, eu não quero fazer as minhas escolhas, eu quero fazer as tuas. Para que eu possa entender qual é essa vontade de Deus, a única forma é buscando o Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13 vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A gente sabe isso. Só que a sequência do versículo eu acho muito bonita. Deus fala o seguinte, e serei achado de vós. O mais bonito nesse versículo não é a gente buscar, o mais bonito é que Deus quer ser encontrado. Deus quer ser achado por nós. Eu acho bonito aqueles vídeos de criança se escondendo, e criança vai atrás da cortina, e dá para ver o pé da criança embaixo da cortina, só que ela acha que está escondida, e no momento que ela é achada, ela fica contente. Eu imagino que essa deve ser a sensação de Deus quando nós o buscamos, porque Deus não quer se fazer um segredo, Ele quer ser encontrado por mim e por você. E como que eu busco esse Deus? Eu busco esse Deus por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio do jejum, quando eu estou em comunhão com os meus irmãos, falando entre nós sobre salmos, hinos e cânticos, nós vamos sendo completamente cheios pelo Espírito Santo e o Espírito Santo passa a nos guiar. Romanos capítulo 8, versículo 16 vai dizer que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Você quer entender se você realmente é um filho de Deus? Você precisa se perguntar, o Espírito Santo tem realmente me guiado? Ou sou eu que estou me guiando? Porque o que Jesus quer de nós é que nós possamos cumprir aquilo que Ele escreveu a nosso respeito. O que Ele quer de nós é que nós possamos nos submeter por completos à vontade dEle. E caminharmos em obediência. Nós lemos aqui João capítulo 17, e uma coisa que eu tenho aprendido é sobre a forma de Jesus se sentir amado. Nós temos aquelas 5 linguagens de amor, né? Quem é velho de igreja conhece, né? Atos de serviço, palavra de afirmação, presente, né? Como que você se sente amado? Talvez você se sinta amado quando você ganha presente, talvez você se sinta amado quando alguém passa tempo com você, quando alguém te escuta, né? Você tem um dia legal com uma pessoa. Como que Jesus se sente amado? O texto que nós lemos de João vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus se sente amado por mim e por você à medida que nós o obedecemos. É assim que Jesus entende que nós o amamos, quando nós o obedecemos. E existe algo escrito para nós, para vivermos hoje. Será que nós temos andado em obediência, nos entregando totalmente a Ele? Às vezes, e aí a gente já está encerrando, às vezes o que Jesus tem para nós são planos maravilhosos. Às vezes Ele tem para nós uma promoção, um emprego melhor. Às vezes Ele tem para nós uma decisão que a gente toma e que muda a nossa vida para sempre para melhor. E isso é maravilhoso. Mas nós temos que caminhar em obediência a Jesus, até quando o plano que Ele tem para a gente não é tão bom assim. Porque esse dia chega. Tem dia que Jesus nos conduz a pastos verdejantes. Mas tem dia que Jesus vai nos conduzir ao vale da sombra da morte. Ele não poupou seu próprio filho. A vida de Jesus não foi sempre multiplicação de pão e peixe. Não foi sempre festa. Jesus tinha para si o plano da cruz.
Às vezes Jesus vai ter para a gente um diagnóstico ruim. Às vezes Jesus vai ter para a gente um emprego que a gente não gosta e não queria estar lá. Às vezes Jesus vai ter para a gente um tempo de afastamento, de solidão. Mas ainda nesses dias, é necessário obedecê-lo. Eu queria ler com você um outro versículo, que está em João, capítulo 12, versículo 27. João 12, 27. Jesus está nas vésperas da sua morte. Ele come com os seus discípulos, ele vai comer com os seus discípulos, mas ele sabe que o Império Romano vai chegar daqui a pouco para levar ele embora. E ele sabe que ele vai enfrentar a cruz. Imagina você sabendo que você morre no dia seguinte, mas você não morre de uma morte tranquila, você vai morrer com uma morte de cruz. E o que eu acho bonito é que o texto diz assim, Jesus falando: agora está angustiada a minha alma. Parei aqui. Jesus também sentiu angústia. Jesus também sentiu ansiedade. Todas as vezes que você se sentir angustiado, ansioso, lembre-se de Jesus, porque ele já sentiu ansiedade também. Jesus sentiu tamanha ansiedade a ponto de suar sangue. Eu acho que eu e você não passamos ainda por esse ponto. Jesus nos entende, ele entende a sua dor. Ele entende o que você está passando. Ele entende aquilo que você tem sofrido, porque ele foi homem. Ele é homem. E ele sabe o que é sentir ansiedade. A palavra de Hebreus vai dizer que ele pode nos socorrer, porque ele viveu. Sempre que você passar por uma situação complicada, lembre, Jesus também passou pelo mesmo. Ele pode te socorrer. Só que o texto diz o seguinte: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito é que vim para esta hora. Jesus sabia que a vontade de Deus para ele naquele momento era amarga, a cruz. Só que ele reflete: o que eu vou pedir? Deus, me livra. Foi para isso que eu vim. Talvez Deus esteja propondo para você um tempo difícil, um tempo pesado. Qual deve ser a nossa oração? Deus, me livra desse tempo? Jesus nos ensina que não, porque talvez foi para esse tempo que você existiu, para fazer a diferença na vida das pessoas nesse tempo, nesse momento. E não tem como a gente não lembrar da história da rainha Esther, no meio de um tempo de escravidão e de opressão do povo hebreu, do povo judeu. A Esther é feita rainha, e ela não entende muito bem para que ela virou rainha. E então Mardoqueu fala: Esther, será que não foi para um tempo como esse que você nasceu? Às vezes a vontade de Deus para a gente é pesada, mas às vezes ela é pesada para a gente aprender e poder ser bênção na vida do outro. Às vezes ela é pesada para a gente ser consolado e depois ser uma resposta de consolo na vida do outro. Se eu estou passando por um momento difícil, Jesus nos ensina que a melhor oração não é: Deus, me livra desse momento, mas é: Pai, se essa é a sua vontade, se eu vim para esse propósito, que seja feita a tua vontade. Mas como isso é difícil, como isso é penoso, eu e você passaremos por momentos difíceis, mas que ainda nesses momentos, que a nossa oração seja: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a vontade dele, por mais pesada que seja, ela para sempre vai ser boa, vai ser perfeita e vai ser agradável. Para a gente encerrar, Fê, você pode projetar para a gente João 4, 33 e 34. Jesus aqui encontra a mulher samaritana e depois de conversar com ela, aparecem os discípulos com um monte de comida. Porque Jesus estava cansado de caminhar, ele se senta ao poço também cansado. E aí o texto diz: diziam então os discípulos uns aos outros:
Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Porque Jesus meio que recusa a comida que eles trazem. E então Jesus fala: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus quer de nós é que nós tenhamos mais do que desejo de comida e bebida, é o desejo de obedecê-lo. Que essa seja a nossa necessidade, que nós tenhamos por necessidade obedecê-lo, que nós tenhamos por necessidade querer saber qual é a vontade dele, e aí sim, em resposta a ele, nos entregarmos completamente a essa vontade. Não viva, meu irmão, não queira viver sem saber qual é a vontade de Deus, mas que todos nós, ao chegarmos no céu e olharmos no rosto do Cristo ressurreto, possamos ouvir dele: servo bom e fiel. Que em todas as coisas sejamos fiéis, independentes quais sejam os planos de Deus, que sejamos obedientes, porque essa é a melhor resposta que nós podemos dar a tudo que Jesus fez por mim e por você. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado. Primeiramente, Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício de amor. Obrigado, Jesus, porque naquela sexta-feira escura, o Senhor decidiu nos amar até o fim. Apesar das dores, apesar do peso daquela cruz, o Senhor olhou para mim e pelos meus irmãos e decidiu ir até o fim. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado pela tua entrega, obrigado, Jesus, pelo teu exemplo para cada um de nós. O nosso desejo nessa noite e de agora em diante é dar uma resposta àquilo que o Senhor fez na cruz. E a melhor resposta que nós podemos dar é nos submeter completamente à tua vontade, seja ela qual for. Nós te agradecemos, Jesus, porque tem gente que nem pensa em nós e que nem lembra que nós existimos, mas o Senhor, antes mesmo de nós existíssemos, o Senhor já havia escrito coisas belas a nosso respeito. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Te agradecemos porque o Senhor, a tua palavra fala no Salmo 139, que os teus pensamentos sobre nós excedem os grãos de areia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pensa em nós, e os seus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. O nosso desejo, Pai, nessa noite, é conhecer os teus pensamentos. O que o Senhor tem pensado para as nossas vidas? O que o Senhor tem pensado, Pai, sobre a nossa vida profissional? O que o Senhor tem pensado sobre a nossa vida familiar, sobre os nossos relacionamentos? O que o Senhor tem pensado, Jesus, sobre a nossa casa? O que o Senhor tem pensado, Pai, sobre a forma como nós servimos na igreja? Nós queremos conhecer. A gente não quer, Pai, desperdiçar nossa vida sem jamais ter conhecido a tua vontade. Ao contrário, nós queremos conhecê-la por inteiro e cumpri-la. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar, Pai, entendimento para cumprirmos a tua vontade. Que o Senhor possa nos dar força, Jesus, para nos entregarmos a ti, em resposta a tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Que o Senhor possa nos dar a intrepidez, a coragem de entendermos que a nossa vida ela não é nossa, mas nós vivemos a partir de agora para aquele que morreu e ressuscitou. Nos dá essa coragem de nos entregarmos de volta a ti, porque nós somos teus. E que em nome de Jesus o Senhor possa nos dar um coração obediente. Que o Senhor possa nos dar um coração que entende, que compreende a tua vontade. Um coração que não se alegra em fazer a nossa vontade, mas um coração que transborda de alegria em fazer aquilo que é teu. Que o Senhor, Pai, possa nos dar pessoas para nos suportar, pessoas para nos ajudar. E que o Senhor o tempo todo possa nos dar clareza daquilo que temos que fazer. Assim como havia em Jesus Cristo a intrépida resolução de ir para Jerusalém para cumprir o seu propósito, que haja em nós convicção, que haja em nós entendimento da tua vontade e que haja em nós a força necessária para cumprirmos os teus planos. Aqueles, Jesus, que têm passado, Jesus, nesse momento, por momentos difíceis, aqueles que têm passado por situações complicadas, eu oro para que nesse momento o Senhor Espírito Santo possa restaurar os joelhos cansados, as mãos caídas, que em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa dar novo ânimo, e que em nome de Jesus, em todas as coisas, possamos ser encontrados fiéis.
No teu nome nós oramos, agradecendo por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, dando glória a Ti em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.